Seja bem-vindo à paz do Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus, chegamos na lição de número 8, que nos trata da lição de Jovens, que nos trata do seguinte tema: a batalha contra Ai. O que aconteceu em Ai? Como foi essa batalha de Ai? E qual a importância e que lições podemos extrair, inclusive, para nossas vidas nos dias atuais? O texto bíblico do dia está em 2 Crônicas, capítulo 7:14, versículo 7:14, que nos diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é algo maravilhoso, a palavra de Deus, que também serve para nossos dias. Que nós que clamamos pelo Senhor devemos orar, humilhar e buscar o Senhor constantemente. E na nossa lição, nos trata aqui da batalha de Ai. E aqui no nosso primeiro tópico está a derrota em Ai. Por que isso aconteceu? Quais as consequências dessa derrota? Por que sucedeu essa derrota em Ai? Aqui, nesse primeiro tópico, primeiro fala assim o perigo do pecado. O pecado é aquilo que distancia o ser humano de Deus. E o ser humano com Deus é forte. E ele, uma vez distanciando o ser humano, a única coisa, e ele é perigoso. Foi perigoso lá no Jardim do Éden. O homem, através do pecado, ele caiu, distanciou, perdeu a comunhão com Deus. Aqui também, através da cidade de Ai, teve um problema, foi derrotado. Por quê? O pecado ali fez que toda aquela nação fosse envergonhada. O pecado de um só homem causou, e aqui mostra o seguinte, que tem um pecado que tem com suas consequências. Tem deles que afeta apenas uma pessoa, mas tem deles que as consequências afetam a sua família e várias outras pessoas. E isso é importante que seja destacado. O pecado de Acã, esse único homem, o que ele fez? Ele praticou às escondidas, ele praticou o seu pecado. Ninguém sabia o que ele tinha cometido. Mas Deus revelou. E o que nos mostra? Se um único homem, ele fez acender a ira de Deus sobre todo Israel. Isso porque no Antigo Testamento, lá em Israel, todo mundo tinha que estar comprometido. Comprometido com o quê? Em servir a Deus. Em estar no propósito de andar com Deus e servir a Deus de maneira plena. E aqui o que nos diz isso? O pecado, ele traz consequências não somente naquele tempo, mas também nos nossos dias. E como devemos trazer? E aqui, como deve se agir, tem que ser de maneira rápida. Aqui nos diz o seguinte, as Escrituras, que devemos confessar e deixar. Era assim que Jesus tratava a questão do pecado. Vai, não peques mais. Confessa o seu pecado e deixa. Purifique, volte-se para Deus. Essa aqui é a lição que nos traz. Uma derrota. Os israelitas, eles saíram da conquista de Jericó e agora ele marchou ali para aquela cidade-estado de Ai. Mas só que sucumbiram, eles foram derrotados. Os espias ali, as pessoas que foram, disseram: olha, ali vai ser uma batalha menor, não precisa nem mandar um exército inteiro. Mande uns 3.000, de uns 2 a 3.000. Mas eles sucumbiram. Isso por quê? Porque o pecado, eles estavam vencendo, não era porque as suas forças, mas porque Deus permitiu que eles vencessem. E uma vez afastando o Senhor de Deus, afastando dele, Deus permite que coisas que derrota, que sucumba, para que possa refletir e voltar atrás, e que isso seja de lição para nossas vidas. O segundo tópico, ele nos diz o seguinte: o motivo da derrota, o pecado. E o item 1, a reação de Josué. Josué é o seguinte, ele recebe isso como um baque. E ele começa agora nisso, olha, só que Josué não sabia o que tinha acontecido. Por quê? Qual o motivo? Mas aí o que ele faz? Ele vai
orar, buscar o Senhor, buscar daquele que sabe todas as coisas, daquele que conhece todas as coisas. O coração das pessoas estava com água. E aqui Deus revela para Josué, por que tu está prostrado dessa forma? Tem uma náutima no meio do povo. Fizeram aquilo que eu ordenei que não fizesse. E por esse motivo é que foste derrotado. Mandou que levantasse aquilo que nos mostra o seguinte, que o pecado, ele faz aqui separação de Deus. E nós não devemos, se por acaso cairmos no erro, que confessamos nosso pecado e que deixamos, porque a presença de Deus em nossas vidas é muito mais importante do que as coisas passageiras aqui deste mundo. Acã, aí foi lançado sorte, e a sorte saiu sobre a casa de Acã. E ali nos diz que foi todos exterminados. Aqui nos nossos dias estamos na dispensação da graça. E como a dispensação da graça, que confessai e deixai, e que seja purificado, para que o Senhor possa abençoar de maneira grandiosa, e que tenha um recomeço. Aqui foi exatamente o que aconteceu. O item 3 nos diz o seguinte: a ira do Senhor se acendeu. Aí o Senhor ficou muito triste. Olha, ele fez grandes milagres, estava conduzindo o povo, proveu todo o alimento, que os filhos de Israel atravessaram o Jordão ali na cheia, e que chegou no tempo da saga, e não deixou faltar nada, passou as estratégicas para eles, e agora acontece isso no meio do arraial dos filhos de Israel. E Deus, ele se acendeu a sua ira, e fez com que o povo sofresse a consequência da ira de Deus. E Deus, ele se ira o seguinte, porque aquilo que abomina ele, e o pecado é aquilo que de fato abomina o que Deus, ele tem para nós. Deus, o que faz separação do homem e o Senhor é exatamente o pecado. Ele faz a separação. E Deus, o mesmo Deus que ele abomina o pecado antes, é o mesmo Deus que abomina o pecado nos nossos dias presentes. Devemos ter a plena convicção e a certeza que aquilo que afasta o Senhor das nossas vidas é o pecado. O salmista diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, porque ele se fazia presente ali, porque além que porque é o seguinte, além que todas as coisas faltassem para ele, o Senhor não falta. E quem é o Senhor? O Senhor é toda a vida, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que ressuscita mortos, o Senhor que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. É este Senhor. E o pecado é que faz separação. Nada faz separação, mas o pecado faz a separação. O tópico 3 nos diz o seguinte: Deus entrega a cidade de Ai. O inimigo confiante é o ponto 1. O item 1. Como o inimigo estava confiante? O inimigo diz assim: olha, eles vieram e caiu, vai vir de novo? Vai cair de novo. Essa era a perspectiva do inimigo. Mas ele, o seguinte, aqui mostra o seguinte, o recomeço. Se você caiu de alguma coisa, não desiste. Busque a Deus, faça como Josué fez. Busque o Senhor e monte a sua estratégia, recomeça. Que Deus é que concede a vitória. Ele estava confiante, achava que ia vencer como antes. Mas aqui no tópico 2 é o seguinte: a estratégia de Deus é diversificada. Ou seja, Deus e as suas estratégias, suas ideias, seus pensamentos, eles são superiores ao nosso e são melhores em todos eles. E aqui, para a estratégia para Jericó, Deus usou uma estratégia. Mas para essa estratégia aqui, ele disse: olha, faz como dantes, mande uma porção que ele pegue e fuja. E aí quando esse sai correndo, como se estivesse sendo derrotado, e os outros entram e ateiam fogo na cidade, foi um tipo de uma emboscada. E ali Deus, ele deu a vitória, destruiu ali aquela cidade-estado. Deus deu a vitória aos seus filhos, porque retiraram o pecado do meio, aquilo que fazia separação diante do Senhor.
Ou seja, tem muitas coisas, como disse antes, há pecado que ele gera consequência, tanto para a pessoa que praticou e para todos aqueles que estão próximo, ao lado dele. Inclusive na igreja, através dos escândalos, envergonhando o nome de Cristo, escandalizando. Aqui assim também foi o que aconteceu aqui com o pecado de Acã. E após essa vitória, o culto da restauração. Aqui o seguinte, a gratidão. O Josué levou os filhos de Israel lá no Monte Ebal. E ali, gratidão a Deus. Isso por quê? Pelas conquistas, pela vitória. Mostrando aqui o conserto. Que os filhos de Israel, a vitória, o Senhor estaria presente a partir do momento que os filhos de Israel ele marchasse na presença de Deus e afastando tudo aquilo que desagradava a Ele. E aqui nos mostra uma lição para nós, para os nossos dias. Que lição é essa? Que o pecado ele faz diferença, faz separação entre Deus e nós. E aqui ele nos mais diz o seguinte, que o meu povo, e também que não devemos ser soberbos, ser arrogantes, porque aqui como o texto do dia, ele nos diz o seguinte, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e ele disse, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui foi exatamente o que aconteceu. Ali o pecado, Deus revelou o pecado. E o pecado foi retirado do meio dos filhos de Israel. Ou seja, e aí então Deus perdoou os seus pecados. Foi retirado aquilo que fazia separação. E Deus agora concede a vitória. Consegue com que eles vencessem o objetivo. Aqui estamos tratando nesse trimestre de tempos de conquista. Você quer conquistar, mas lembre de uma coisa. Muitas dessas coisas aqui, Acã ele cobiçou aquela capa babilônica, aquela prata, aquele ouro. Mas a consequência disso foi o quê? Foi varrido do mapa da face da terra, a sua descendência, a sua família, a sua casa. Não sejamos como Acã, mas sejamos como Josué. E aqui o seguinte, o pecado ele traz essa separação. Lembre-se disso. Você quer conquistar, coloque Deus nos seus projetos. Tem caminhos que aparentemente aos olhos são bons, mas conduz à morte. E você quer vencer, siga exatamente a instrução. Não se aparte do Senhor por nada. Aqui o pecado ele pode promover alguns prazeres, mas o prazer de ter a presença de Deus na vida, ele é muito maior, porque é através da presença do Senhor que temos a salvação. É através da presença dele, no momento mais difíceis, ainda que tiver no vale da sombra da morte, o Senhor ele pode te dar a vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Isso para a honra e a glória, que nenhum mal chegue na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.